Olá pessoal, seja muito bem-vindo. Aqui Isaac Souza, mais uma vez trazendo aqui uma nova perspectiva. E hoje eu quero falar sobre adultos em movimento. Eu quero trazer uma ideia diferente, uma ideia nova. Como se tornar o senhor da sua própria vida. Porque adulto que não se assume, o corpo paga a conta. E eu não estou falando somente de estar com o shape em dia. Nem sempre se trata disso, ainda que seja uma parte fundamental para quem está na vida, né? Então, em um negócio, um CEO, ele é quem cuida do sistema, das decisões, das estratégias, do que precisa ser atualizado para a empresa funcionar melhor, né? Essa é a função dele, é assim que ele coordena, como ele faz aquela empresa funcionar, como tudo, né, entra nos eixos, e é assim que ele faz essa empresa ser uma empresa de sucesso, ou ele é convidado muitas vezes a se retirar desse cargo. Então, e na vida, como que a gente está sendo o gerente ou verdadeiramente o CEO? O CEO da sua vida, vamos dizer que você teve um plano, você tem um plano aí que você está buscando, né, concretizar, chegar nesse objetivo. Como que tem sido a sua gestão dentro desse objetivo? Há quanto tempo você está, né, naquela de bati na trave, quase foi gol, né? Vamos colocar nessa situação. Então, o papel na vida de um adulto, né? Ninguém vai fazer isso por você, né? Se você estiver esperando que alguém assuma fala, não, deixa que eu faça por você aquela parte que só depende de você, logo você não está numa postura adulta, você está ali reivindicando um cuidado, seja um cuidado de um pai, de uma mãe, buscando, né, um olhar em uma outra pessoa, como se, vamos colocar uma situação aqui mais profunda, uma necessidade fisiológica. Não tem quem que vai fazer para você, é você que vai fazer por você, né? Ou para mudar esse corpo, ainda que existem cirurgias, mas o seu comportamento vai ter que ser sempre a partir de você. Então, assim, na vida de adulto, as pessoas seguem rodando sistemas antigos, né? Herdado pelos pais, da família, os costumes, a religião, toda essa questão. Então, eu quero te fazer uma pergunta aqui, algumas perguntas, para ver se faz sentido, né, para você. Quais são as crenças que você carrega sobre Deus? Como que a sua família via isso? Como que seus pais viam Deus? O que eles falavam sobre Deus? O que eles falavam sobre dinheiro? O que eles falavam? O que era sucesso? Ou o que é sucesso? O que eles falam? O que é felicidade? O que é sexo? Como que eles veem isso aí? Então, analisa aí dentro de você e veja se você não está repetindo, né, alguns padrões. Um caso muito comum é aquela máxima que as pessoas escutam, né? Ou muitas vezes falam, dinheiro não traz felicidade. É mais fácil um cabelo entrar no buraco da agulha, porque isso, porque aquilo, justificando muitas vezes o seu insucesso nas suas buscas, porque você não dá conta de sequer esperar o tempo das coisas, o tempo que as coisas precisam amadurecer, e logo você desiste, vai fazer outros negócios, você meio que não acredita, ainda que você saiba que tem que fazer outras coisas sim para você se manter. Mas quão é importante para você aquele projeto, aquele sonho? Se você realizar essa meta, muitas vezes,
Vou colocar aqui que você tem uma meta de se tornar uma pessoa muito rica. De quem que você se afasta? Quem vai julgar que você não vai para o céu? Quem vai julgar que você ficou diferente? Você vai para os mesmos lugares que você ia antes? Você vai vestir as mesmas roupas que você vestia antes? Então, quais são essas crenças que as pessoas da sua família ali naquele período falam sobre Deus? O que as religiões te ensinou que você carrega aí dentro de você? Quais foram as brigas que você participou dos adultos que deveriam te proteger? Não que eles estavam errados, vamos olhar a humanidade disso aqui, mas o que você trouxe ou carrega até aqui, né, nesse presente momento? Tem ligação com você ser o CEO da sua vida? Por que você muitas vezes não está tendo sucesso? Você está tendo sucesso, por exemplo, na sua saúde? Você está tendo sucesso nos seus relacionamentos, na forma que você se relaciona com as pessoas ou consigo? Você tem tido sucesso nos seus negócios? Esses negócios têm sido rentáveis? Ou você está reivindicando algo ou se desculpando muitas vezes porque você vai lá e fala: mas meu pai não fez tanto sucesso, minha mãe não fez tanto sucesso, ou você vai buscar uma desculpa, ou mesmo porque rico não entra no reino do céu. Como assim? Aí você mesmo que se contradiz muitas vezes dizendo que Deus é o dono do ouro e da prata, ou seja, Deus é o dono de tudo, por que você não possa ter? Mas enfim, aqui já seria um reajuste de tais crenças limitantes muitas vezes. Então, essas são crianças, são sistemas operacionais na sua vida, né? E o corpo é quem executa tudo isso. Se vocês têm uma postura de adulto, você pode até falar: isso aqui não deu certo ainda, mas eu acredito e vou a fundo. É como que se você vivesse na busca de um propósito que você só tem uma forma de conseguir, é nunca desistir desse propósito. Não é que você passe a vida inteira tentando. Então, Adultos em Movimento é a ponte corpo versus ou mais estratégia, corpo mais estratégia. Quais são as estratégias que você tem usado para que a sua vida se alinhe ao seu propósito? Quais as posturas que você tem tomado diante dos testes que a vida nos faz? É o teste que a vida te faz. Quais são os testes? Nesses testes você levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima? Ou você passa muito tempo pedindo para que alguém te alcance e levanta você? Então, você está sendo o CEO dos seus sonhos? Quem tem sido os guardiões dos seus planos, dos seus projetos? É você? Ou você fica esperando que o outro te aprove? Você está esperando reconhecimento de quem? Faça-se essas perguntas, né? Isso é muito importante. Então, se pergunta: isso aqui faz sentido para mim? Essa crença ainda sustenta quem eu sou hoje? Aqui já mostra uma postura de um adulto que está fazendo questionamento, que está se perguntando. Ele não está justificando, ele está se perguntando: isso ainda faz sentido para mim? Faz sentido para onde eu quero chegar? Essa crença que meus pais me ensinaram, que minha família ensinou, que os costumes religiosos me ensinaram, faz sentido para onde eu estou indo? Por que Deus não ficaria feliz se eu conquistar isso? Entendeu? Então, quando você vira o senhor da sua própria vida, o movimento muda, a postura muda, o alinhamento deixa de ser forçado. Você toma a liderança e vai para um lugar leve. O análise ele é muito simples, ele é muito rápido.
Você analisa, isso aqui está me levando para próximo dos meus objetivos ou está me afastando? Faz sentido, veja bem, faz sentido uma mulher que quer ser mais feminina e mais leve, faz sentido ela medir força com o homem? Muitas vezes ela não vai disputar na força, no braço, não é nisso, mas ela vai falar assim, eu ganho mais do que você, eu estudei mais que você. Dentro de um relacionamento, muitas vezes pode acontecer isso. Faz sentido o homem que quer ser um provedor, muitas vezes falar para a mulher, mas eu trago mais dinheiro para casa e você tem que fazer isso. Peraí, esse é o lugar que você acha que um adulto que sabe para onde está indo toma esse tipo de comportamento? Isso aqui é um comportamento infantil. É uma compra de liberdade, é uma compra de algo. Eu trago dinheiro, eu faço a vida do jeito que eu quero. É assim mesmo. É assim que as famílias dão certo. Foi assim na sua casa? Aonde você viu isso? Onde isso faz sentido para você? De repente não faz. De repente em algum momento fez sentido. Faz sentido a mulher que quer ser feminina, ela construir na cabeça dela que ela não dependa de um homem? Faz sentido? Não que ela tenha que depender de um homem, mas eu quero dizer assim, por que o homem não pode ser o provedor? Porque muitas vezes, olha o que acontece dentro de um relacionamento. E a gente foi criado assim, nós homens fomos, que tem basicamente a minha idade, fomos criados da forma que homem não faz serviço de casa. Então, eu vou colocar aqui uma situação. O meu pai partiu muito cedo, mas eu lembro que minha mãe e minha irmã era quem fazia todo o serviço de casa. E nós homens, trabalhava, eu ainda era pequeno, mas ajudava ali. Mas não tinha uma função, assim, não separava, você vai lavar a louça, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Não, era a mulher que cuidava dessa parte. E dentro de um casamento, muitas vezes você vai lá para a vida, você tem que ser prendada porque você... Para ter uma família, você tem que ser prendado, você tem que saber cozinhar, você tem que saber passar, você tem que saber não sei o quê. Ou seja, aí vai a mulher e o homem trabalhar. Quando volta em casa, o homem senta no sofá e a mulher vai se botar lá na cozinha para fazer comida, para lavar louça, para deixar tudo organizado. E o cara ainda quer uma mulher pronta para ele. É brincadeira isso? Então, se olhando se essas crenças, se essa forma de criação que foi trazida pelos seus pais, se faz sentido para onde você está indo. Se faz sentido você encontrar uma companheira que vai junto para você na vida. Então, e às vezes não é por maldade, mas é porque você foi criado assim. Mas quando você consegue ser o CEO da sua vida, dos seus sonhos, você começa a fazer essa avaliação, esse análise crítico. Isso aqui está me afastando ou está me aproximando de ser um bom homem? Isso aqui está me afastando ou me aproximando de ser uma mulher mais feminina, uma mulher que está aqui para somar dentro dessa família? Então, e o corpo reflete e quase tudo na sua vida. Então, por exemplo, um adulto que não lidera a própria vida costuma ter um corpo que sustenta peso demais, que tem tensão, que é rígido, que sente dores. Pode ver aí, dentro de muitas situações, avalia se não tem na sua família, olha para o seu lado, tem algum amigo, ou você mesmo, analisa a sua vida, que aí é mais fácil, que assim você aprende a cuidar de você, porque às vezes são pequenos ajustes que você vai fazer. Já um adulto que assume o comando interno, começa a se mover com clareza, com presença, com responsabilidade, com leveza. Isso é ser um CEO. Um CEO, ele se prepara para ir para fazer o próximo passo. Ele faz uma análise crítica. Peraí, se isso aqui não der certo, eu tenho um segundo plano, eu tenho um novo projeto aqui para seguir, mas baseado nisso aqui. De repente eu só vou precisar fazer pequenos ajustes. Então, esse adultos em movimento é olhando as dinâmicas que você carrega, que foram implantadas ali quando você era criança, quando era família ali no início, né? Eu vi meus pais fazendo isso, eu vi meus pais fazendo aquilo, eu vi minha mãe falando isso, eu vi minha mãe e meu pai fazendo com isso, minha mãe, e eu não quero isso. Você começou a criar coisas, mas aí você tem um sonho, você tem um plano grande, você tem um projeto de vida, porque tem alguém que você fala,
Eu acho que seria bom se eu vivesse igual essa pessoa vive. Seria bom se eu tivesse esse dinheiro que aquela pessoa ali tem. Eu faço negócio. Por que muitas coisas estão travadas? Principalmente, muitas vezes, na finança. Muitas vezes só porque você carrega uma crença de que rico não vai para o céu, de enfim, que dinheiro é sujo. Às vezes você carrega crenças que te deixa tão ali travado no seu lugar. Então, talvez hoje não seja sobre ajuste de corpo, mas sim sua saúde está jóia, está 10, as suas relações está bacana, os seus negócios estão indo de vento e popa, cara, você está fazendo a coisa certa. Agora, se tiver algum desses aí em falha, avalia o que está impedindo de você chegar no seu objetivo. Isso que às vezes a pessoa vive ao Deus dará, ela não tem um objetivo claro, ela não fez um programa, esse ano eu quero isso, eu quero emagrecer tantos quilos, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Assim fica mais fácil você seguir com a sua vida. E se tornar o senhor da própria vida é uma vida em movimento, numa postura de um adulto que assume os riscos, que avaliam aonde ele quer chegar. E o corpo sempre vai acompanhar com a sua postura. Então, se fez sentido aqui, né, esses convites, essa reflexão, fez algum sentido para você, manda um direct aqui. Em breve eu vou estar fazendo um workshop, mas também eu já faço alguns atendimentos, né, para a gente fazer um alinhamento. A constelação familiar sistêmica, ela é uma ferramenta incrivelmente poderosa. Porque uma vez que você movimenta, a vida sabe para onde você quer chegar. E tudo que você vai fazer vai te levar para aquele objetivo. E aí você começa a avaliar que o que está acontecendo com você na caminhada são as jornadas que te levam para aquilo que a vida viu que é o seu melhor, é o seu melhor ponto de chegada. E esse ponto de partida só pode começar por uma pessoa, que é por você. Esse é o convite. Começa a assumir os riscos e fazer os alinhamentos que precisa para que você seja o senhor das suas próprias decisões. Que você seja o senhor daquele sonho que você colocou no papel ou que você acabou de fazer agora na virada do ano. Ou muitas vezes você fez lá atrás e vem repetindo basicamente os mesmos sonhos. E por que você não chegou? Porque muitas vezes o que falta é uma postura de um adulto assumindo as rédeas da vida. Quero dizer que foi um prazer falar com vocês, é sempre uma satisfação. Meu nome é Isaac Souza e vai ser um prazer a gente poder trocar uma ideia. Então, se fez sentido para você, manda aqui um direct, a gente vai trocar uma ideia, poder falar um pouquinho mais e eu abrir um pouco mais a respeito de todo o movimento que a vida anseia que você tenha o controle. Gratidão pela presença, é sempre um prazer recebê-los aqui. Quero agradecer a Rita, Cássia, Carlos, o meu querido Renato, Joildo, Thiago, meu jogador Rodrigo, Frasson. Foi uma satisfação e em breve vou trazer um pouco mais falando sobre também esse adultos em movimento. Gratidão, aproveita a oportunidade, responda essas perguntas que ficou aí dentro e cuida da sua vida. Seja um adulto e um senhor de si.